Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Sede Educacional para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Conosco hoje estão presentes os senhores Jânio Diniz, diretor-presidente, João Aguiar, diretor financeiro e Rodrigo Alves, diretor de Relações com Investidores. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Jânio Diniz, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Jânio, pode prosseguir. Boa tarde a todos e sejam bem-vindos à nossa conferência de resultados do terceiro trimestre de 2019. Vamos, por favor, diretamente ao slide 3, onde temos os destaques da captação de inverno. Como podemos avaliar pelos números, foi bastante positiva, um crescimento de mais de 50% na captação total de alunos, sendo que o presencial apresentou crescimento de cerca de 30% e o de AD quase 130%. Foi um resultado importante, pois demonstrou que a demanda está voltando ao setor, bem como tivemos resposta positiva de nossas unidades novas. O aumento de portfólio de cursos, especialmente na área de saúde, que notamos que a demanda do mercado de trabalho está mais forte e a melhoria geral de humor nas capitais do Nordeste. Vale também destacar que o terceiro semestre de 2018 tinha uma base de comparação mais fácil, uma vez que foi um período impactado por eventos extemporâneos, como dissemos em calls anteriores, exemplo da greve dos caminhoneiros, da Copa do Mundo e das eleições presidenciais. No slide 4, temos a evolução da base de alunos presencial, que também demonstrou resultados positivos, com o crescimento da base total de alunos em 2 dígitos, e um movimento 100% orgânico nesse trimestre. Outro destaque foi para a estabilização da base de alunos presencial, fator importante, dado que a estabilização da evasão dos alunos também foi notícia positiva para a nossa empresa no trimestre. E como destaque, final, tivemos nossa base de alunos EAD que ultrapassou a marca dos 30 mil alunos, um resultado que podemos dizer que está até acima do esperado. No slide 5, apresentamos a evolução da base de alunos fiéis e do ticket médio. Notem que o fiéis é cada vez menor em nossos resultados, e neste trimestre representa cerca de 18% da base total de alunos. Conforme já destacamos em outras teleconferências, o ticket médio dos trimestres ímpares tem mudado um pouco de comportamento, uma vez que conforme a captação de alunos da FGES vai ganhando relevância, esses alunos entram com mensalidades promocionais de R$ 49,90 ou R$ 99,90, dependendo da praça e do curso por 1 ou 2 meses, o que acaba gerando maior pressão nesse trimestre de captação. Como o trimestre teve um volume maior de captação, tivemos um pouco mais de pressão, mas que acredito que nos trimestres seguintes esse impacto irá se diluir. Quanto às condições do mercado, acredito que não há grandes novidades em relação ao que já discutimos ao longo do ano. Trata-se de um mercado ainda bastante competitivo, nos mesmos patamares que vimos há cerca de 1 ou 1 ano e meio atrás. Esses eram meus comentários sobre os resultados operacionais. E passo a palavra para o Aguiar para comentar os resultados financeiros. Obrigado, Jânio. Olá a todos e mais uma vez obrigado pela presença em nossa teleconferência de resultados. Passando para o slide 6, onde apresentamos um resumo dos resultados do trimestre, tivemos nesse terceiro trimestre o retorno ao crescimento da receita líquida, em função do crescimento da base de alunos que ocorreu em virtude do sucesso de nossa temporada de captação de inverno, bem como melhoria dos indicadores de evasão. Tivemos expansão de 1 ponto percentual em nossa margem bruta, em função especialmente da otimização operacional que temos realizado desde o ano passado. Nosso EBITDA ajustado, por outro lado, teve uma queda de aproximadamente 9% no trimestre, em virtude do aumento de despesas de marketing a partir do segundo TRI de 2019, porque acreditamos que a economia tem retomado lentamente e, pelos resultados de captação, podemos notar que foi uma decisão que se provou acertada. Além disso, tivemos um volume maior de despesas de pessoal e serviços de terceiros, em razão de ainda não termos diluído os resultados com a consolidação da Uninorte. Nossa expectativa inicial era termos a consolidação já a partir de agosto, setembro, porém houve um atraso na indicação dos conselheiros do CAD e a decisão acabou ocorrendo no final de outubro. Nesse cenário, nosso lucro líquido, apesar de ter apresentado redução no ano passado, foi bem menos impactado do que na comparação do segundo TRI de 18 versus segundo TRI de 19. E o impacto adicional que tivemos nesse trimestre foi principalmente devido ao aumento da depreciação e amortização. Passando para o slide 7, apresentamos alguns efeitos não recorrentes que acabaram por impactar os resultados contábeis do trimestre em cerca de 12 milhões.
O primeiro foi a aceleração do projeto Ser Digital, que resultou numa despesa de 4,5 milhões, que passamos a trabalhar forte na nova plataforma de EAD, portais do aluno e dos docentes, além da robotização de processos e implantação de inteligência artificial. O segundo efeito foi uma baixa de ativo imobilizado de cerca de 4 milhões referente a imóveis devolvidos durante o ano. E o terceiro referente a despesas rescisórias de funcionários e docentes em função do trabalho de adaptação da base de alunos das cidades com maior variação, bem como o início dos trabalhos de otimização operacional que não havia sido realizado durante o ano de forma mais consistente, no montante total de 4 milhões. Passando agora para o slide 8, temos a abertura dos resultados entre o presencial tradicional, o impacto das novas unidades no resultado, e o EAD, que, por sinal, tem sido o principal destaque em resultados operacionais e, a partir de 2009, também em resultados financeiros, mantendo a contribuição positiva ao EBITDA ajustado pelo terceiro trimestre consecutivo, fato que ocorreu pela primeira vez desde o início das operações. Já as novas unidades continuaram sua tendência de reduzir o impacto nos resultados, em razão dos ajustes que promovemos desde o ano passado para proporcionar esse efeito que estamos vendo atualmente. Por fim, as operações presenciais têm concentrado mais os impactos da crise, uma vez que estas estão localizadas nas maiores cidades e tiveram um volume maior de formatura de alunos e ainda não conseguiram se recuperar do cenário econômico. Mas esperamos que isso tenha condições de se reverter no médio prazo, dado que estamos começando a ver os primeiros sinais de melhoria, mesmo que ainda tímidos. Passando para o slide 9, temos a análise do nosso prazo médio de recebimento, que passou de 75 para 91 dias, em função principalmente do aumento do prazo médio do recebimento dos alunos regulares e do FIES. No caso do FIES, tivemos recebimentos que no ano passado foram realizados durante o terceiro trimestre, que nesse ano serão realizados no quarto trimestre. Esse comportamento um pouco mais tardio do governo federal não afeta nossas operações, mas tem gerado uma mudança de comportamento do fluxo de caixa. No caso do aumento do PMR de alunos pagantes, ou FIES, está relacionada à mudança da nossa metodologia de provisionamento que anunciamos no primeiro TRI de 19, que passou a incorporar o maior índice de recuperação de créditos com mais de 360 dias em nossa base de cálculo de PDD. Além disso, temos uma base de alunos regulares que está crescendo mais de 20% na comparação ano contra ano. E nos gráficos abaixo, ilustramos esse efeito em nosso contas a receber bruto e comparando esse aumento com o da base de alunos ex-FIES total e apenas da base de graduação. Portanto, por conta da redução substancial da base de alunos FIES em um período econômico ainda desafiador, entendemos que esse aumento de prazo médio é natural no cenário que estamos passando e reflete com mais assertividade o ciclo real de pagamento dos alunos regulares. Passando agora para o slide 10, fazemos uma análise pro forma da geração de caixa, para facilitar o entendimento do seu comportamento. O principal ponto de análise é que o terceiro TRI de 2018 havia sido o último trimestre com geração de caixa operacional adicional por conta do pagamento da última parcela da PN 23, que foi de 137 milhões. Se expurgarmos esse efeito e considerarmos algumas questões pontuais, como os depósitos iniciais realizados no ano e do ajuste de prazo de pagamento do FIES, nossa geração de caixa está se comportando bastante em linha com o nosso EBITDA ajustado e nossa geração de caixa pós-CAPEX, que está apresentando elevação de cerca de 7% na comparação com o acumulado no ano. No slide 11, apresentamos o nosso CAPEX, que, conforme já observado nos demais trimestres do ano, está caindo de 7% da receita líquida no ano passado para 5% este ano, em consequência de já termos parte significativa da expansão já contratada por conta dos investimentos em períodos anteriores. Por fim, passando para o slide 12, temos o nosso endividamento, que, como podemos observar, teve uma redução significativa de aproximadamente 35%, uma vez que nesse ano foi paga a penúltima parcela referente da aquisição da UNG e a primeira série da nossa segunda emissão de debêntures. Dessa forma, nossa empresa segue em uma posição bastante confortável de caixa, mesmo considerando que no quarto TRI de 2019 fizemos o pagamento de 185 milhões referente à aquisição da Uninorte. Bom, esses eram meus comentários sobre os resultados e passo a palavra ao Jânio para que faça a atualização do nosso plano de negócio. Obrigado, Aguiar. Indo para o slide 14, promoção geral dos nossos planos de negócio. Estamos cautelosamente otimistas com o futuro do setor, uma vez que a economia brasileira tem mostrado seus primeiros sinais de recuperação, apesar de um cenário de desemprego ainda bastante elevado. O setor passa por uma importante transformação, que deverá ter impactos positivos a médio e longo prazo. Entendemos que o marco regulatório do EAD
vai trazer grande parte dessas mudanças positivas, porque permite que esse modelo de ensino seja cada vez mais integrado com o presencial. E se contarmos com o apoio de tecnologia e das medidas de ensino ativas disponíveis hoje, possibilitarão que o brasileiro acesse o ensino superior em novos formatos. Esses novos formatos, associados a uma estrutura de custo menor, vão permitir maior capilaridade da oferta, com experiência para o aluno cada vez melhor e qualidade de ensino a preço acessível. É com essa visão que estamos trabalhando em nosso projeto FEDISTA, que visa justamente atingir esses objetivos, integrando cada vez mais a oferta de cursos presenciais com EAD. Como resultado, desenvolvemos o conceito do Campus 2.0, que nos permite abrir unidades com CAPEX cerca de 1/3 do que fazíamos no passado, com um modelo de unidade muito mais eficiente e interessante para os jovens de 18 a 24 anos, com unidades inclusive alocadas dentro de shopping centers, o que tem apresentado resultados bastante promissores em 2019. Para isso, mostramos no slide 15 que temos investido bastante em nossa plataforma, visando melhorar a experiência dos alunos em cada pilar de contato com eles. Fizemos investimento em nosso back-office, tanto no portal do aluno, quanto nos processos internos que impactam a sua vida cotidiana. Lançamos nesse semestre uma série de novidades em nossa plataforma de EAD, para que os alunos possam ter as novidades do mercado disponíveis na nossa plataforma. São conteúdos cada vez mais amigáveis e leves, que permitem aos alunos acessarem seus estudos de forma cada vez mais conveniente. Estamos fazendo um trabalho importante ao implantar nosso programa de metodologias ativas em todos os nossos cursos. Isso está começando de maneira gradual. Hoje, a maior parte dos nossos cursos de saúde já estão utilizando as metodologias ativas em seu primeiro ou segundo semestre. Trata-se de um movimento importante, porque esse é o modelo que já utilizamos na EAD. Isso deverá ajudar aos alunos a se sentirem cada vez menos diferença entre as modalidades de ensino. E cuidamos melhor dos nossos polos parceiros na EAD. Criamos uma série de novidades para que eles possam gerir melhor sua base de alunos e terem também incentivos para buscar cada vez mais aumentar a sua base. A gamificação dos polos foi, sem dúvida, uma iniciativa que aumentou bastante a captação do nosso EAD. No slide 16, apresentamos nossa unidade de Brasília, que abrimos agora em outubro e fará seu primeiro processo de captação para o primeiro semestre de 2020. Trata-se de uma unidade típica do modelo Campus 2.0, com cerca de 2.600 metros quadrados, localizada dentro de um shopping. A unidade possui 12 cursos aprovados, dentre eles os mais demandados na cidade, como Direito, Odonto, Nutrição e Psicologia. Brasília é uma cidade que reconhece a marca Uninassal, por ter uma população migrante do Nordeste bastante forte. A cidade é uma das melhores em renda e desemprego no Brasil, bem como é uma praça que não possui concorrentes tão duros. Estamos confiantes no sucesso dessa praça em Brasília, e marca o retorno das nossas atividades de abertura de unidades, depois de quase 2 anos sem fazer isso. No slide 17, passamos aqui para lembrar que finalmente concluímos a transação da Uninorte, com sucesso. Iniciamos em novembro a primeira etapa da integração, que é a comercial. A Uninorte, nesse momento, já está ofertando o EAD 100% em todas as suas unidades. Estamos confiantes nessa integração e na geração de valor que teremos com essa importante instituição que fortalece nossa posição na região norte do Brasil. No slide 18, apresentamos alguns reconhecimentos que recebemos esse ano, que foram importantes para demonstrar que estamos caminhando positivamente em nossa atividade. Tivemos, além das premiações pelo projeto Tutor Guardião, que visa reduzir a evasão do EAD, utilizando tutores que comunicam rotineiramente com os nossos alunos, visando aumentar seu sentimento de pertencimento. Alguns importantes reconhecimentos de qualidade, tais como as positivas qualificações no EAD Ranking, onde tivemos 3 cursos entre os 10 melhores do Brasil. Mas também tivemos 4 cursos com a maior nota no ENAD do Brasil, mais 4 cursos com a nota de ENAD nas regiões Norte e Nordeste. E, por fim, a Uninassal de Fortaleza foi credenciada como centro universitário, um reconhecimento significativo da nossa qualidade na cidade e que temos apresentado boa performance nos últimos anos. No slide 19, último de nossa apresentação, resumimos os objetivos estratégicos que estamos buscando executar no curto e médio prazo. Primeiro, continuamos com o desenvolvimento do nosso plano de crescimento orgânico. Após retomarmos a abertura de novas unidades desse ano, queremos abrir entre 4 e 6 unidades por ano,
já no conceito Campus 2.0, privilegiando regiões onde temos sólido reconhecimento de marca. Além disso, vamos continuar a abrir polos, acredito que pelo menos 30 por ano. Temos a percepção que há ainda espaço para a maturação das nossas operações existentes, além de ser possível a recuperação das operações mais maduras, assim que houver queda mais acentuada nos níveis de desemprego no país. Segundo, temos a oportunidade de iniciar a geração de sinergias na Uninorte, um plano que desenhamos durante praticamente o ano todo, pode, enfim, iniciar sua execução. Além disso, o mercado de ensino superior continua bastante aquecido para aquisições e continuamos trabalhando para fazer novas marcas reconhecidas em seus mercados, para compor nosso portfólio de marcas regionais. Terceiro, vamos continuar nossos investimentos no Cerdista. Trata-se de um processo fundamental para a nossa empresa estar preparada para capturar as mudanças positivas que teremos nos próximos anos. E quarto, vamos manter nossa empresa com uma estrutura de custos e despesas enxuta, com foco na geração de caixa operacional e preparada para os nossos novos movimentos estratégicos em M&A. Como podem notar, trata-se de um plano que temos repetido desde o nosso IPO. Foco no negócio, eficiência operacional e aquisições que agregam valor e crescimento orgânico. Esses eram meus comentários e ficamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ou efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem da senhora Suzana Salaro, Itaú. Bom dia, pessoal. A gente tem duas perguntas. Se você pudesse elaborar um pouquinho, vocês mencionaram que o relacionamento com os polos mudou, vocês implementaram um novo sistema gestor, gamificação. Se pudesse falar um pouquinho o que mudou e como é que está se refletindo no comportamento dos polos. E a segunda pergunta, se pudesse falar um pouquinho de M&A, vocês estão buscando alguma coisa complementar regionalmente, alguma coisa que dê mais exposição ao curso de healthcare, qual que seria o critério de busca de targets de M&A? Obrigada. Suzana, obrigado pela pergunta. Com relação ao modelo de relacionamento, a gente fez duas coisas simples. Primeiro, a gente melhorou o nosso sistema gestor de polo. O nosso parceiro de polo agora ele tem praticamente as mesmas ferramentas que nós temos aqui. Ele consegue acompanhar todo o processo de geração de lead, de captação de alunos, o processo de inscrição, em que patamar está esse processo de inscrição para que ele possa ter um contato muito mais forte com o aluno e melhorar o nível de captação dele. Por outro lado, a gente também melhorou o modelo de relacionamento que temos com o polo, o que nós falamos do processo de gamificação, onde os polos que têm melhor performance dentro das metas definidas, eles passam a ter maior apoio da instituição, do ser educacional. Desde apoio no processo de captação, no investimento de comunicação e marketing que fazemos nele, até o apoio, até o modelo de remuneração para o polo em função do sucesso na captação e do número de alunos que ele tem. E passamos a avaliar agora a possibilidade de fazermos um investimento nos polos, a possibilidade de que eles possam ter cursos de maior valor agregado, como cursos de engenharia e saúde, com o nosso apoio na preparação e na montagem dos laboratórios. Isso tem melhorado bastante o relacionamento com eles e tem melhorado bastante a captação dos polos e o relacionamento com os alunos. Em M&A, a gente tem focado em marcas que tenham um bom reconhecimento na cidade e com que isso a gente possa fazer o que a gente chama de double turnaround, né? Pegar essa operação e tentar melhorar as margens operacionais delas e ter as sinergias e ter o uso dessa marca com o objetivo de tentar expandir o portfólio de cursos daquela determinada cidade e também trabalhar com a integração do EAD com o presencial, que é uma coisa importante que a gente tem feito. Do ponto de vista regional, a gente tem como objetivo
focar mais e mais nas nossas regiões onde somos fortes, nas regiões norte e nordeste. Agora, uma marca boa numa cidade, eventualmente fora dessas regiões, a gente entende que também pode ser interessante, porque a gente sabe que no médio e longo prazo, a Ser Educacional ela vai acabar se transformando num player nacional. Então, em algum momento, é necessário criar essa ponte para as outras regiões do Brasil, e aí, tendo uma boa marca, há um preço de aquisição que seja interessante, aí faz bastante sentido. Não é nada diferente do que a gente vem dizendo o tempo todo. Nós acreditamos que a competição é local do ensino superior no Brasil, então as marcas locais fortes são interessantes para complementar o nosso portfólio. Nosso foco continua sendo Norte e Nordeste, mas as boas oportunidades fora do Norte e Nordeste a um preço adequado, elas vão ser aproveitadas. Perfeito. Só um follow-up na primeira pergunta sobre o relacionamento com os polos. Essa questão dos polos terem ajuda para desenvolver laboratórios, isso são só os polos que performam bem ou são todos os polos que vão ter essa ajuda? Isso acontece, Suzana, vamos dizer assim, no último estágio do game, né? Porque o que acontece quando o polo evolui, ele passa a ter um volume de bases de alunos que traz uma receita recorrente, tanto para o dono do polo quanto para a gente. Isso permite que você crie as parcerias com eles de forma a fazer o co-investimento. Tá. Perfeito, está claro. Obrigada, Jane. Obrigada, Rodrigo. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Roberto Wiseman, Bradesco BBI. Gente, boa tarde, obrigado pelo call. A gente tem duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira em relação à estrutura de Enem mesmo, né? Nem vocês comentaram, só esses altos níveis aí de redução de margem se deve a não entrada ainda da Uninorte em termos de receita. Mas para entender, principalmente quando a gente está falando de receita de pessoal, receita de serviços de terceiros, isso aí em valor absoluto, eles já estão com a estrutura necessária para entrar no Uninorte sem ter que aumentar nenhuma dessas linhas em valor absoluto. Então esse é o nível que a gente deve ver aqui para frente, ou até se talvez tenha algum espaço ainda para alguma redução, tá? E a segunda pergunta em relação à margem EBITDA, em relação à margem EBITDA de EAD de vocês, a gente viu novamente aí que foi positivo, continuaram crescendo, a margem EBITDA de EAD. A gente quer entender em que nível que isso se estabiliza, principalmente com a entrada da Uninorte, né, dado o potencial de expansão no 100% EAD que eles têm. A que nível de margem vocês acham que o EAD da Ser estabiliza? Obrigado. Oi, Roberto, é o Rodrigo aqui falando. A questão da margem do EAD, a gente entende que ela continua crescendo conforme a base de alunos avança e se dilui. A gente espera que a margem EAD seja superior à margem do nosso presencial no futuro, embora a gente não acredite que ela seja o dobro ou muito mais do que isso, por conta, primeiro, do nosso EAD ele ter uma carga presencial que vai acabar chegando mais, especialmente com o crescimento do semipresencial, e segundo, porque a gente tem uma estrutura contábil onde, por exemplo, a gente passa os custos, o repasse para os polos como custo operacional. Então isso deve fazer com que a gente tenha uma margem maior, mas que não seja muito maior do que é a do nosso presencial hoje. Com relação à parte de diluição de custo, eu vou passar para o Aguiar completar. Olá, Roberto. Bom, a expectativa nossa é que todo esse incremento, na verdade, esse aumento de despesa que a gente teve durante esse ano em relação ao ano passado, ele de fato esteja no nível já pensando na absorção da Uninorte dentro de toda a estrutura, tá? Entendemos que há sim espaço ainda para poder fazer uma revisão no sentido de redução, mas a gente preferiu aguardar, né, a entrada da empresa e todo o processo de integração para poder entender de que forma isso se daria, seja na despesa com o pessoal, seja na despesa de serviços prestados. Acho que nesse contexto o projeto do Ser Digital também presta um
um serviço enorme também quando da integração da Uninorte, porque aí a gente consegue unir as duas plataformas, né, e estabelecer um cenário único de robotização de processos, de reestruturação de atendimento ao aluno, para que a gente possa pensar lá na frente um pouco ainda, no próximo ano, em reduzir toda essa estrutura geral de SG&A que a gente tem hoje. Tá ótimo. Obrigado, Aguiar. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel Alves, BTG Pactual. Boa tarde, senhores. São duas perguntas, na verdade. A primeira é com relação ao ticket médio líquido. Se vocês pudessem falar um pouco sobre como que foi a diferença entre o ticket médio líquido do ingressante e o ticket médio líquido da rematrícula. A gente notou aí uma queda no ticket médio líquido da base como um todo. Vocês até mencionam no release que, enfim, esse efeito tende a ser mitigado nos próximos trimestres, dado que a captação ela foi relacionada com preços promocionais, mas só se a gente pudesse ter essa diferença aí, só para entender se na rematrícula o preço estava crescendo assim como vocês tinham mostrado no trimestre passado. E uma segunda pergunta, se vocês me permitem, vocês até comentaram sobre dentro do plano de expansão de polos lá em EAD, né, de pelo menos 30 por ano. Esse até é um número semelhante com o que vocês costumavam mencionar em calls anteriores. Queria só entender se, dado o sucesso na captação do EAD mais recentemente, se vocês vislumbram aumentar esse número, se as próximas captações vierem acima do esperado, até onde vocês poderiam ir em termos de expansão de polos por ano. É isso, muito obrigado. Oi, Samuel, é o Rodrigo falando aqui. Nossa percepção de mercado é que a captação de alunos, em termos de preço, ela não teve grandes diferenças em relação aos semestres anteriores, ou seja, o preço praticado no passado ele é similar ao praticado hoje. O que aconteceu de diferente nesse ano é que a gente fez um investimento um pouco maior de marketing de um lado e do outro lado a gente sentiu que a demanda está mais aquecida. É óbvio que é uma demanda num patamar menor de preço, um preço já estabelecido há algum tempo, mas a boa notícia é que agora, de fato, você tem uma demanda estimulada a partir de um determinado nível de preço, de marketing e de humor do consumidor. Do outro lado, o que a gente via no ano passado era que mesmo com práticas de preços mais baixos, a demanda não estava vindo. Então, eu acho que isso é um fator que anima bastante. Qual que era a outra pergunta? Desculpa. A expansão de polos. A gente entende que expansão de polos ela é importante para que a gente tenha aquele efeito rede, que os players mais antigos no setor eles conseguem aproveitar isso e a gente ainda não. Só que, por outro lado, a gente tem uma rede de polos ainda muito jovem. Então, quando a gente pega, por exemplo, algum indicador de número de alunos por polo, especialmente quando a gente segrega o que é polo dentro de unidade, né, que é o polo próprio, versus o polo de parceiros, o número de alunos por polo parceiro nosso ainda é muito baixo. Então, o que a gente vislumbra hoje, que é a nossa prioridade, e todo o trabalho que a gente até descreveu nessa apresentação, é de dar uma assistência melhor para que esses polos possam evoluir, se rentabilizem, e uma segunda opção é expandir a base de polos parceiros, que tem acontecido até de forma natural, até porque há 2 anos atrás a FER não era muito reconhecida pelo mercado como um player de EAD. E a gente entende que na medida que isso vai acontecendo, a gente vai desenvolver melhor essa percepção de mercado e naturalmente venham mais polos. Mas aumentar significativamente o número de polos, pela nossa experiência, não necessariamente é a melhor via. O que a gente acha que talvez seja mais interessante é um trabalho mais integrado, de priorizar a maturação para expandir nas oportunidades, vamos dizer assim. Perfeito, ficou bem claro, Rodrigo. Obrigado. Com licença, mais uma vez, para efetuarem a pergunta, a favor de digitar *1. Por favor, aguarde enquanto recolhemos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Pedro Zaniolo, da Condor Insider. Bom dia, gente. Obrigado pela pergunta.
Minha dúvida é um pouco sobre as aquisições. Vocês falaram que vocês já estão procurando novas aí. Eu queria saber, eu estou vendo uma movimentação no setor das concorrentes, fazendo aquisições grandes, aquisições de setores adjacentes, no ensino básico, ensino de línguas. Vocês pensam em sair um pouco para esses setores ou o ideal mesmo é ficar no ensino superior? Obrigado. Pedro, a gente tem uma avaliação de quais áreas a gente pode atuar, no entanto, o nosso foco nesse momento é na maturação do nosso projeto de EAD. A gente acredita que tem um espaço muito grande, nós somos um player relativamente pequeno no EAD, ainda tem bastante espaço para amadurecer o nosso crescimento orgânico, e o mercado de M&A está bastante ativo, existem várias possibilidades, a gente não tem visto um movimento tão grande de instituições à venda, desde que nós começamos as nossas aquisições lá em 2007, 2008, e por isso a gente deve amadurecer. Claro que está nos nossos planos e a gente tem avaliado a possibilidade de entrar em outros negócios de educação, mas isso não deve acontecer agora nos próximos 18 meses. Tá ótimo, obrigado. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. A sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas da Ser Educacional está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Jânio Diniz para as considerações finais. Por favor, Sr. Jânio, pode prosseguir. Obrigado a todos por participarem de mais uma divulgação de resultados do Grupo Ser Educacional. E caso tenham algum questionamento, alguma dúvida, podem entrar em contato com o nosso time de relações com investidores, que está à sua disposição. Uma boa tarde e um bom fim de semana para todos.